Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, eu sou o professor Wellington Jorge da disciplina Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica. Estou trazendo algumas discussões para vocês referentes a essa gestão escolar, essa função social da escola e como gerir essa escola, qual a importância, quais os aspectos legais e fundamentais para que se tenha uma gestão escolar democrática. A finalidade dessa disciplina é apresentar para vocês a importância da comunidade escolar, do professor, do aluno, dos funcionários, de toda a equipe diretiva e pedagógica para se fazer uma gestão escolar de qualidade e com a participação de todos. Espero que vocês gostem dessas discussões e vamos apresentar uma sequência de vídeos para vocês. Vamos lá então? Vamos aprender um pouquinho mais e problematizar algumas questões referentes à gestão escolar e à organização do trabalho pedagógico. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Olá aluno, olá aluna do curso de Pedagogia à Distância pela Unicesumar. Nós estamos dando continuidade à disciplina Gestão Escolar e a Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica. Nós já vimos nessas discussões específicas, trabalhamos as questões da unidade 1, que fala da gestão escolar como um todo, como que a gestão, os primeiros passos de uma gestão democrática, as necessidades dessa gestão democrática. Depois nós vimos sobre as questões legais da gestão democrática, que isso é fundamental. Sempre que falarmos de gestão escolar democrática, nós devemos nos amparar na Constituição Federal de 1988 e na LDB número 9.3094/96. Então, são essas duas normativas que são fundamentais para nos firmarmos frente a essa gestão democrática. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer essa discussão. E sempre é bom trabalhar com as questões legais quando se fala de educação. Porque quando o Congresso Nacional, quando vereadores, deputados estaduais, eles fazem uma lei, é sempre, ou deveria ser, para melhorar algo em específico. Então, para que o anseio social, para que a sociedade organizada pudesse ter essa representatividade, pudesse ter voz dentro do ambiente escolar, criou-se a necessidade de formular leis específicas que falam sobre a gestão escolar. Então, e a gestão escolar democrática não é responsabilidade apenas da equipe diretiva, muito pelo contrário, a equipe pedagógica também, professores, alunos, pais e toda a comunidade escolar. Então é importante fazermos esse feedback para darmos continuidade sobre o assunto que é gestão escolar. É por isso que nós estamos aqui, sempre pegando um ponto, um questionamento do material didático e trazendo até vocês para discutir sobre isso. E lembre-se, leia o material, acompanhe as aulas conceituais, as aulas ao vivo, que é sempre importante vocês participarem e fazerem perguntas. E esse é o fundamental, isso que é muito importante. Não fiquem com dúvida na disciplina de gestão escolar. Nós temos uma equipe de professores preparados e capacitados para lhe atender. Tá bem? Vamos dar sequência, então, na unidade 3 agora. Então, a discussão que eu trouxe até vocês nesse vídeo é a atuação da equipe diretiva frente ao trabalho coletivo. E quem é essa equipe diretiva? Então, quando eu falo de equipe diretiva, quem é? Quem faz parte dessa equipe? Então, nós temos a figura do diretor, do gestor,
nós temos a figura do vice-diretor, nós temos a figura dos pedagogos, coordenadores e do secretário de estabelecimento de ensino, que também faz parte dessa equipe diretiva. Aí você pode falar assim, professor, olha, mas os pedagogos eles não fazem parte da equipe pedagógica? Eles também fazem parte da equipe pedagógica. Mas na equipe diretiva da escola é importante ter um pedagogo que faça essa ponte da direção, da equipe pedagógica, dos professores, o aluno. Então, o trabalho do pedagogo, quando não é na sala de aula, quando é mais na parte de gestão escolar, ele fica ali fazendo a ponte das necessidades de toda a equipe diretiva frente a outros setores, a outros departamentos da escola. Por isso que é importante, sempre quando um professor tem alguma dúvida, precisa sanar algumas questões da escola, o pessoal da coordenação pedagógica, que eles vão conseguir sanar as dúvidas de vocês. Então, porque a coordenação pedagógica, ela fica ali fazendo essa ponte, fazendo essa ligação entre a equipe diretiva, entre o diretor e toda a escola. Então, muitas vezes, o diretor, devido aos afazeres, devido a reuniões, a protocolos, enfim, precisa passar, delegar algum comunicado, eles passam para a equipe pedagógica e a equipe pedagógica que faz esse comunicado na escola. Então, é importante estar alinhado, é importante conversar, estar junto de toda a equipe, não só a equipe diretiva, como a equipe pedagógica e professores, enfim. Então, a ideia aqui é justamente falar um pouco sobre essa equipe diretiva, né? A função dessa equipe diretiva, como esse trabalho coletivo ele se dá dentro do ambiente escolar. Então, a escola, hoje, uma escola democrática, lembre-se que tudo aquilo que nós estamos falando aqui é sempre procurando trazer até vocês uma gestão democrática, né? Então, a proposta aqui é que o diretor, o gestor, esteja alinhado com os pedagogos, com o vice-diretor, com o secretário do estabelecimento de ensino. Então, assim, são todos esses grupos, são todas essas pessoas que elas precisam estar alinhadas para que a escola, na questão diretiva, na questão administrativa, ela venha funcionar com excelência. Então, as coisas precisam estar sempre em sintonia. As coisas que chegam até a equipe pedagógica, ela não pode ficar restrita apenas ao pedagogo. Ou as coisas que chegam até a direção, muitas vezes precisa resolver alguma questão que chega até o diretor, e aí o diretor ou o gestor ele quer resolver sozinho, ou ele não comunica outros setores da escola para ajudar a resolver uma questão, muitas vezes por ego, por exemplo. Então, mas a gestão democrática ela não é isso. Então, a partir do momento que chega algo até você e você precisa resolver, tomar uma decisão, e essa decisão ela venha sendo tomada em grupo, resolvida em grupo, com pessoas participando desse processo, desse procedimento, então isso se torna mais eficiente, isso é mais importante e com certeza uma melhor resolução vai se chegar naquela questão, naquele ponto. Então, perceberam a importância dessa equipe estar em sintonia, a importância do grupo conversar, de ter um ambiente saudável dentro da escola. Então, imagine só uma escola ao qual a equipe pedagógica está brigada com a diretora, com o diretor, que não conversa com os professores, enfim, não há uma sintonia e o trabalho acaba não acontecendo, as coisas ficam um clima pesado, um clima ruim. E gestão democrática não é isso, né? A gestão democrática, muito pelo contrário, ela traz todos para a discussão, todos precisam contribuir, tem a sua finalidade, tem as suas atribuições, isso precisa ficar muito claro. Então, essa é a proposta, é com esse pensamento que iniciamos essa discussão, sempre pensando no coletivo e a importância dessa equipe diretiva trabalhando junto em prol de uma escola
com qualidade, buscando sempre os melhores resultados, transformando a vida das pessoas. E é por isso que nós precisamos estar atentos a essas questões. E após a equipe diretiva, nós vamos falar dessa ação do pedagogo. Lembre-se que, embora a disciplina de gestão escolar, isso é muito importante, a disciplina de gestão escolar, ela ser quase que uma disciplina exclusiva no curso de pedagogia, né? Embora existam algumas exceções, o posto de diretor, o posto de gestor ou gestora, né? Ela não precisa obrigatoriamente ser um pedagogo. Então, pode acontecer que na escola, quem é o pedagogo é o professor de português, é o professor de matemática, é o professor de história, de ciências, enfim, não necessariamente venha a ser obrigatório ser pedagogo. Isso precisa ficar bem claro para vocês também. E o pedagogo já tem a sua ação de trabalho, ele já tem as suas funções, as suas atribuições, o que um pedagogo faz na escola, né? Então, lembrando que o pedagogo na parte da gestão, tá? É importante ficar claro nisso, porque muitas vezes a ideia de pedagogo, né? Eu gosto de criança, eu quero dar aula, e aí eu vou estudar pedagogia porque eu gosto de estar dentro da sala de aula. Aí você vê uma disciplina de gestão, ao qual eu não estou falando da atuação do pedagogo na sala de aula. Vocês conseguiram entender isso? Tudo que nós estamos analisando aqui, trazendo essa discussão, é desse pedagogo que está na parte da gestão escolar, que faz parte da coordenação, que faz parte da equipe diretiva, é um outro lado, uma outra função do pedagogo. Então, falar em pedagogo, pedagoga, não é exclusivamente falar apenas da sua função de ser professor, de ser formador. Muito pelo contrário, existem várias possibilidades. E o curso de pedagogia traz essas possibilidades para você escolher qual caminho seguir. Então, dentro dessa disciplina de gestão, sempre nós vamos fazer essa discussão desse pedagogo como um sujeito que está dentro da escola, mas não na sala de aula, na parte da gestão como um todo, na parte da coordenação, orientação e assim, da supervisão e assim por diante. Então, é importante sanar essa dúvida, porque às vezes você fica esperando falar da atuação do pedagogo na sala de aula e eu venho aqui falar por exemplo, das 4 dimensões da atuação do pedagogo dentro desse ambiente escolar. Aí eu falo, acompanhar o professor. Mas espera aí, acompanhar o professor como se o pedagogo é professor? Mas a ideia desse pedagogo é como gestor. Então, qual que é a função do pedagogo, né? Então, dentre as suas atribuições da gestão, o que ele precisa fazer? Acompanhar esse professor. Mas acompanhar apenas o professor que está iniciando as suas atividades na escola? Não, mas todos os professores. Então, por exemplo, o professor ele precisa fazer um planejamento. O plano de trabalho docente, ele precisa estar pronto. O professor, muitas vezes, ele precisa tirar dúvida sobre um determinado tema, um determinado assunto, como abordar determinado assunto dentro da sala de aula. Às vezes, o professor ele tem muita vontade de falar sobre determinado tema, e aí muitas vezes fala de uma forma que o aluno não compreende. E aí, quando tira essa dúvida com o pedagogo, fala assim, o pedagogo é o amigo da escola, né? Então, é aquele sujeito que vai te ajudar a conduzir a aula da melhor forma possível. Porque o pedagogo e pedagoga, ele estudou justamente isso. Né? Não que as outras licenciaturas não tenham estudado isso, mas o pedagogo ele sabe na essência desse processo de ensino e aprendizagem dentro dos ambientes escolares e não escolares também, né? Que a educação, não vou falar sobre educação formal e não formal, mas só para vocês terem uma ideia que a atuação do pedagogo também não fica restrita apenas à escola, mas também uma educação não formal em outros ambientes. Então, o professor tem alguma dúvida e ele precisa conversar com o professor, com o pedagogo, com o coordenador pedagógico, para trabalhar sobre determinado tema.
Ou então ele tem uma ideia de um projeto e ele precisa desenvolver esse projeto. Como que ele vai desenvolver esse projeto? De que forma que pode ser feito isso dentro da escola? Então, ele precisa ir até conversar com o pedagogo para promover, para ver as possibilidades, datas, de estar organizando um determinado evento e, a partir daí, conversar com a equipe diretiva e aprovar ou não o projeto, colocar algumas limitações, enfim, são essas questões que precisam ser trabalhadas. Então, o pedagogo ele precisa acompanhar o professor, ele precisa mostrar, ajudar o professor, dar suporte. Mas quando eu falo de dar suporte, ou outra dimensão que é fornecer o subsídio, não é o professor chegar para o pedagogo e falar assim: olha, eu preciso trabalhar História do Brasil, por exemplo. E aí, só que eu não fiz um planejamento dessa aula de História do Brasil. Você não pode chegar para o pedagogo e falar assim: olha, eu vou trabalhar esse conteúdo de História do Brasil, só que eu não fiz o planejamento, eu não fiz o plano de aula. Você pode fazer o plano de aula para mim? Né? Não é essa a função do pedagogo. Esse suporte, esse acompanhamento, esse subsídio que ele precisa proporcionar para o professor, não é de fazer o trabalho do professor, não é de entregar o trabalho pronto para o professor. Então, o professor precisa fazer o planejamento do bimestre, não é o pedagogo que vai entregar esse planejamento para o professor e aí ele executar. Muito pelo contrário. Então, olha só as limitações, né, das atribuições. O pedagogo, ele como coordenador, ele não tem que deixar tudo pronto, tudo facilitado para o professor chegar dentro da sala de aula e fazer o seu trabalho. Porque o trabalho do professor não se restringe apenas ao trabalho realizado dentro da sala de aula. Muito pelo contrário, fora também o professor precisa se organizar, se planejar e, enfim, ele precisa cumprir com as suas responsabilidades. Então, você precisa ter cuidado, né? Muitas vezes o pedagogo vai trabalhar na coordenação, é novo na escola, e aí ele não tem essa dimensão, não tem esse conhecimento, e começa a fazer plano de aula para todos os professores de todas as matérias. Não é essa a atribuição. Então, outra dimensão da atuação do pedagogo dentro da escola é promover as reuniões. Então, a escola precisa fazer uma reunião com os pais, uma reunião com os professores, conselho de classe, enfim, precisa organizar, precisa reunir esse pessoal e precisa montar um calendário. Então, como conduzir essa reunião, como organizar essa reunião, como planejar essa reunião com os pais, enfim, com vários setores da escola. Então, o pedagogo que cuida do pedagógico, juntamente com a equipe diretiva, precisa organizar, precisa promover essas reuniões. Os pais, eles precisam estar cientes do que acontece na escola, do que está acontecendo na sala de aula, o que está acontecendo com o filho dele. As informações, tudo aquilo que acontece na escola deve ser realizado de forma transparente. Então, os pais precisam estar sabendo quando vai ser a entrega de boletim, quando vai ter a reunião dos pais para discutir determinados assuntos, quando vai ter um evento na escola que precisa da comunidade escolar presente, precisa dos pais presentes. A escola precisa montar todo esse calendário, toda essa organização e reunir toda a equipe, né, toda a comunidade escolar para informar. Então, a escola precisa ser transparente. As informações elas não podem se resumir apenas à equipe diretiva, muito pelo contrário. Por exemplo, vai ter reunião dos professores. Eu não posso falar que amanhã terá uma reunião com os professores. Por quê? Muitos professores acabam não atuando em uma escola, mas uma, duas, três, quatro escolas. E para ele se organizar com as outras escolas, precisa ter um planejamento da equipe diretiva. Então, na hora de promover uma reunião e montar um calendário
ou marcar uma data para fazer essa reunião, de que forma podemos fazer isso? Né? Então, precisamos conversar com os professores, propor uma data e ver se essa data proposta é aceita pela maioria, e a partir do momento que é aceita pela maioria, e aí sim marca essa reunião. Então, entenderam a importância de todo esse planejamento, dessas reuniões, desse subsídio, de acompanhar o professor. E outra função do pedagogo também, que já entra numa outra dimensão, é estimular o professor. Por que estimular o professor? Porque o professor, muitas vezes, ele não está bem num dia, ele deve estar passando por alguma dificuldade, ele tem N problemas, e esses problemas que acontecem, infelizmente, não conseguimos deixar os problemas de casa em casa, infelizmente, não conseguimos fazer isso. Então, nós temos os problemas que acontecem em casa, acontecem na rua, enfim, na hora de que a gente chega na escola, a gente acaba levando esses problemas. E o professor, pedagogo, né, o pedagogo, ele precisa estimular esse professor, né, dar subsídios, colaborar com esse processo. Então, vocês têm que acompanhar os docentes e ver se algum professor está passando por alguma dificuldade, dar essa confiança para ele. Ele precisa dessa confiança para desenvolver o seu trabalho. Então, olha só como a ação do pedagogo ela é importante, ela é fundamental para que a escola esteja sempre em harmonia. Então, o papel do pedagogo dentro da gestão, ele é o equilíbrio, né? Ele precisa ser a ponte de vários outros setores dentro da escola. Então, olha só a responsabilidade do profissional, do licenciado em pedagogia. Então, você precisa saber dessas questões para que você consiga desenvolver e desempenhar um ótimo trabalho na escola. É isso que todos querem, né? Desempenhar sempre o seu melhor, fazer o seu melhor sempre. Então, para o pedagogo realizar um ótimo trabalho, um bom trabalho dentro da escola, então ele precisa não apenas dar esse suporte ao professor exclusivamente, dar subsídio, organizar reuniões, enfim, é muito mais que isso. Olha só quanta atribuição o profissional pedagogo tem dentro da escola. Então, ele precisa, por exemplo, compreender a realidade da escola. E essa compreensão de realidade é o que vai determinar muitas coisas dentro desse ambiente escolar. Então, assim, se eu estou numa escola na zona rural, por exemplo, então eu preciso fazer uma compreensão dessa realidade. Então eu preciso analisar, compreender os problemas que podem acontecer. Então não é fazer previsões, mas se preparar, se planejar para os desafios. Então se eu tenho uma escola com sérios problemas, por exemplo, em uma determinada questão, o profissional pedagogo ele precisa estar alinhado, conhecer esses problemas. Então, não deixar os problemas fora da escola atrapalhar o ambiente interno. Então, toda a comunidade escolar, né, que está fora da escola, quando chega a hora de entrar para dentro da sala, a comunidade assim faz presente. E como criar uma barreira dos problemas que acontecem lá fora, não deixar chegar dentro da escola? É possível isso? Não é possível, né? Porque, igual eu falei para vocês, os problemas pessoais que acontecem em casa, não tem como nós abrirmos mão quando a gente chega na escola. Muito pelo contrário, a preocupação ela fica e nós precisamos lidar com isso. E o pedagogo também. Então, para realizar um bom trabalho dentro da escola, ele precisa ter essa compreensão da realidade da instituição, saber o público que faz presente ali dentro, saber as limitações ou não, conhecer esse trabalho, conhecer o trabalho dos pais, por exemplo, não investigar a vida de cada pai, a ideia não é essa, mas um trabalho antropológico.
Então, o que seria esse trabalho antropológico? Conhecer a família dos alunos, mas não conhecer cada família, assim, saber se eles, se eles trabalham ou não, o que eles fazem, se eles acompanham a vida do aluno ou não. Então, assim, se eles se importam com as questões da escola. Então, tudo isso deve ser levantado, deve ser debatido. Então, essa realidade é muito importante. Então, a questão dos problemas, toda escola tem problema. Não tem uma escola que não tem problema. Todas as escolas têm os seus desafios. Mas quais desafios são? De que forma podemos resolver esses desafios? Esses desafios podemos resolver apenas com conversa com professores? Apenas eu conversando com os pais? Apenas conversando com a equipe diretiva? É necessário conversar com os alunos para compreender os problemas que acontecem? Então, assim, precisa fazer essa investigação, esse trabalho antropológico, né? Então, olha só como é difícil manter uma escola muito bem organizada, desempenhando o seu trabalho, diminuindo os problemas. Então, é necessário fazer essas elaborações e proposições de forma de intervir, de fazer uma intervenção da ação coletiva, né? O que eu posso fazer? O que a escola pode fazer? A escola sozinha consegue resolver essas questões? Preciso chamar outros setores? Eu preciso chamar o responsável, o secretário da educação, por exemplo, para conversar com os pais, para discutir os problemas que vêm acontecendo na escola. Então, assim, o pedagogo ele tem que ter essa noção, ter essa experiência, ter essa expertise de resolver, de transformar a escola em um ambiente agradável, um ambiente saudável, um ambiente que os motive a estar lá. Então, o professor precisa estar motivado para estar na escola. O aluno precisa ter essa motivação. O pedagogo, a coordenação pedagógica precisa estar motivado. Os funcionários, a equipe da secretaria, enfim. Você acordar e querer estar nesse ambiente escolar. É isso que faz, é isso que torna um ambiente agradável, um bom ambiente. Então, a executar um bom trabalho. Então, se a escola está, se o ambiente está bom, se está leve, os professores, a equipe diretiva, os alunos, eles vão cumprir com as suas funções. Então, fazer esse balanceamento dentro da escola é fundamental. Então, olha quanta responsabilidade. Aí você deve estar imaginando, mas espera aí, eu sozinho, eu como coordenador pedagógico, vou ter que cuidar tudo disso sozinho? Aí que vem a questão da gestão democrática. A partir do momento que a gestão ela é democrática e você está em sintonia com alunos, professores, a secretaria, funcionários, a diretora, o diretor, aí se torna-se mais fácil. O fardo se torna mais leve. Por quê? Porque você divide o peso com as outras pessoas. Então, eu não posso pegar toda a energia da escola e trazer para eu resolver. Muito pelo contrário, né? Você precisa estar aberto ao diálogo para que o fardo não se torne mais pesado ainda. Então, é necessário fazer isso. É necessário pensar nessas questões. Por isso que nós estamos a todo momento, e eu trouxe esses apontamentos aqui para você, justamente com essa proposta, para que você pense nisso, né? Nessas atribuições, naquilo que eu posso fazer ou não. E por mais, aí você volta a falar, a pensar, mas eu quero ser professor ou professora na sala de aula. Mas mesmo você estando dentro da sala de aula, você precisa saber como a escola se organiza, quais as atribuições, a responsabilidade de cada um. Então eu não posso simplesmente achar que o coordenador pedagógico
só fica lá na salinha dele e não faz nada, que o diretor não faz nada, que ninguém faz nada pela escola, que só quem trabalha é o professor. Não, muito pelo contrário. Cada um tem as suas funções, as suas atribuições, as suas competências, e eles precisam executar essas competências de forma eficiente dentro desse ambiente escolar. E é por isso que você precisa ter esse conhecimento, saber o que cada setor, o que cada equipe faz e como tornar esse ambiente um ambiente mais saudável ainda. E para fechar, né, todo esse trabalho, para que a escola ela tenha condições de se manter funcionando, né, ela precisa ter um documento, ela precisa ter uma identidade. E o pedagogo, junto com os professores e a equipe diretiva, precisa estar junto na elaboração e nessa construção desse projeto político pedagógico que é a escola. E para que a escola consiga desenvolver um bom trabalho, é necessário um documento fundamental na escola, né, que é o projeto político pedagógico, também conhecido como PPP. Então, esse projeto político pedagógico, ele, ao ser criado, ele precisa ter alguns pontos, né? Ele precisa ter a identidade da instituição. Então, assim, ele precisa compreender a realidade da escola, ele precisa compreender a função da escola, ele precisa seguir os parâmetros legais dentro desse ambiente. Então, assim, a escola, ela tem uma função, como eu já falei. Mas como documentar isso? Como deixar isso claro? Como deixar isso documentado? Então, ao elaborar o projeto político-pedagógico, quando eu falo elaborar, eu estou dizendo também alterar esse documento, porque o PPP ele é um documento que não pode ser feito uma única vez e engavetado e ninguém mexer mais nele. Pelo contrário, ele precisa ser atualizado, ele precisa estar aberto. O PPP é um livro aberto, é a identidade da escola. A escola não precisa esconder esse projeto político-pedagógico, precisa estar acessível a todos, para que se conheça a escola, se conheça essa função da escola. E dentre os pontos ao qual eu trouxe aqui, ela precisa fazer essa explicitação sobre a organização da identidade escolar, a filosofia e os princípios didáticos pedagógicos, os conteúdos, as competências e habilidades propostas e os respectivos encaminhamentos metodológicos, as atividades escolares em geral e as ações didáticos pedagógicos a serem desenvolvidos durante o tempo escolar, a matriz curricular específica e a indicação da área ou fase dos estudos a que se destina. Então, olha como é complexo a formulação desse projeto político-pedagógico. E para por aí? Não para. Tem mais outros pontos que precisam ser levados em consideração. Processo de avaliação, classificação, promoção, independência, o regime escolar, que é muito importante, o calendário, que sem o calendário a escola não consegue se organizar, início, fim, quando tem férias, recesso, feriado, enfim. Né? As condições físicas e materiais da escola, a relação do corpo docente, técnico, administrativo, o plano de ação, de formação continuada, que isso é importante, né? Formar os professores constantemente, trazer discussões atuais para serem passados para os professores, né? Avaliação interna e sistemática dentro do ambiente. Então, assim, são muitos pontos que precisam estar presentes dentro da elaboração do projeto político-pedagógico. Por isso que eu falei para vocês que é um documento que precisa estar acessível, que precisa estar aberto, que o professor precisa conhecer, o diretor precisa saber, a coordenação pedagógica, o funcionário, a própria comunidade precisa saber quais os interesses desse ambiente, o que ele promove, o que ele pode fazer para auxiliar a realidade daquela escola, o que ele pode fazer para mudar a realidade das pessoas que estão à sua volta. Então, assim, são muitas questões que devem ser levantadas dentro desse projeto político-pedagógico, por isso ele não pode ser algo fixo.
Então, ao elaborar um projeto político-pedagógico, são muitas questões que precisam ser levadas em consideração para se fechar um documento, né? Para que tenhamos um documento que cumpra com a sua função. E não simplesmente ver o PPP como algo burocrático, algo que precisa fazer só o documento e deixar de lado. Muito pelo contrário, não é essa a proposta do projeto político pedagógico. E para finalizar, então, a aula de hoje, essa sugestão, essa dica que nós trouxemos aqui, é importante deixar claro que são várias as atribuições, que a equipe diretiva ela é constituída não apenas pelo diretor e vice-diretor, mas muito pelo contrário, com pedagogos, o secretário da escola, o secretário municipal ou estadual, enfim. São vários agentes que são responsáveis por montar essa gestão. E dentro dessa gestão escolar, dentro dessa equipe diretiva, tem o pedagogo com as suas atribuições, esse acompanhamento, a sua responsabilidade de deixar a escola um ambiente muito mais agradável. E como fazer isso, né? E aí, depois de deixar esse ambiente mais agradável para alunos, professores, funcionários, para a direção da escola, esse documento que precisa ser constantemente reelaborado, né? Precisa ser atualizado constantemente, que é o projeto político-pedagógico. Então, a discussão da aula de hoje foi justamente trazer até vocês esse entendimento de equipe diretiva e do projeto político-pedagógico. Espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula. Até mais! EAD, o Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.